Pessoal, agora vamos entrevistar a professora Carol, da eletiva Saberes Militares. Bom dia, Gabriela. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo e a senhora? Bem também. Que bom. Para começar, todos os alunos dessa eletiva têm um PV militar ou outros PVs também agregam? Todos são de alguma maneira ligada à questão da força militar. Como eu digo todos, porque nem todos querem ser um soldado. Sim. Então, eu tenho um aluno que gostaria de servir ao Exército, mas pela aeronáutica. Eu tenho outros que querem servir à Marinha. Eu tenho outros dentro desta eletiva, mas é um caso isolado, que foi fazer a eletiva militar, mas seu interesse era na perícia. E perícia criminal. Contudo, as práticas militares contribuem muito para alguém que vai atuar em perícia. Desde saber procedimentos policiais, um perito tem que respeitar algumas regras impostas, tanto para um segmento que não é militar, que, quando eu digo exército, né, não é do exército, por exemplo, a polícia civil. Então, o perito tem que saber como atua a polícia civil. Em alguns casos, quem vai atuar e o perito precisa estar é o exército. Por exemplo, quando há uma catástrofe. Então, acho que eu só tive, dessa vez, dentro da eletiva, uma única aluna cujo projeto de vida dela é perícia criminal. Então, atinge uma área bem ampla, Sim, certo? sim, porque quando a gente fala de saberes militares, a gente envolve uma questão de segurança e segurança nacional. E quem presta segurança nacional nesse país, além do Exército, nós temos a Polícia Civil, nós temos os bombeiros, né? Nós temos os peritos que contribuem tanto para o Exército como contribuem para a polícia. Então, ela é bem abrangente. Sim. Próxima pergunta. Na criação da seletiva, qual era o aprendizado que vocês gostariam de passar para os alunos? Quais PVs ele agrega? Bom, Gabriele, dentro dessa eletiva, a nossa expectativa, eu e a professora Maria Andréa não somos militares. Então, nós não podemos ensinar nenhum deles a ser militar. O que nós podemos ajudá-los é desenvolver algo que o militar precisa, e muito: raciocínio lógico, foco, saber trabalhar em grupo e, principalmente, né, conhecer os desafios desta área. Por exemplo, é uma ilusão para muitos que o Exército Brasileiro atue só em conflito. Muito mais atua o Exército Brasileiro em reconstrução de países, estados, cidades. E quando eu digo reconstrução, é você atuar onde teve um terremoto, é você atuar onde houve deslizamento de terra, onde houve uma inundação. Então, todas as nossas atividades executadas durante a eletiva tinham a função de fazer com que o aluno, no lúdico, para quem não sabe o que é o lúdico, num jogo, saber atuar com parceiros diferentes, usar o raciocínio, usar a coordenação e aplicar esse conhecimento. Então, foi para nós como projeto, para mim como para a professora Andréa, a mesma lógica. Queremos que todos trabalhem. Não tem como ensiná-los a ser militares, só saberão quando estiverem lá. Como aplicar o conhecimento a seu favor. Entendeu? Então, isso foi até para pesquisa de campo. Nós tivemos a oportunidade de visitar o CAVEX, com o objetivo de mostrar que dentro do Exército Brasileiro, especificamente Taubaté, nós temos uma base aérea que faz desde concertos de aeronave, tem um laboratório de química, tem físico trabalhando dentro do Exército, tem a área de tecnologia que cria simuladores, e que os alunos puderam utilizar os simuladores até criarem novas máquinas. Então, eles puderam ter uma visão mais ampla de que para estar no Exército não precisa só atingir 18 anos. Você pode ser um engenheiro e trabalhar no Exército, você pode ser um médico e ir para o Exército, entendeu? Entre outras atividades de campo que nós fizemos, e acredito que vocês vão falar um pouquinho mais com os alunos e saber disso. Entendi.
que os alunos estavam se engajando nos trabalhos propostos? Era o que vocês esperavam? Sim, sim. Os alunos participaram e muitíssimo. Se eles não participassem, a eletiva seria um fracasso. E não foi porque todos se comprometiam naquilo que era pedido ou na atividade proposta, Gabriel. Entendi. Muito obrigada, professora Eu Carol. que agradeço. Agora vamos chamar alunos da mesma letiva Saberes Militares. Matheus e Esmirna, por favor. Bom dia. Bom dia, Meu nome é Matheus. Esmirna. Então, para começar, gente, mesmo que você não siga a carreira militar, com os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo da letiva, vocês acham que esses conhecimentos podem ser úteis ao longo da vida de vocês? Com certeza. A eletiva, ela traz um adicional muito grande na nossa capacidade física e também da área do raciocínio lógico, mental. Então, na área das relações sociais, ao decorrer da nossa vida, eu acho que isso vai ser um adicional muito grande e que vai trazer resultados muito satisfatórios na vida de cada um que está participando da eletiva. Com certeza. A gente aprendeu muito a ter foco também. Certas atividades exigiam muito raciocínio. E diariamente a gente usa muito essas coisas, né? Foco, raciocínio. E é isso. Entendi. O que a letiva contribuiu para a vida acadêmica de vocês? Vida acadêmica. Vamos lá. O militar, de forma geral, assim, né? Qualquer um que vai atuar em alguma área que esteja relacionada com a área militar, tem que ter, assim, princípios básicos, organização. Então, aquilo de você conseguir visualizar as ações que você vai ter que ter em determinada atividade ou em determinado processo de alguma atividade é muito importante para várias coisas na nossa vida. Então, me organizar para estudar para uma prova, me organizar para poder trabalhar num trabalho de escola, eventos que vai ter na escola, essa parte da organização, acho que, nossa, muito importante e que a gente, em todas as atividades práticas, em todas as aulas, na nossa letiva, a gente faz essa meio que visualização antes de todo o processo, é muito importante. Principalmente porque as pessoas acreditam, né, que no militar é aquelas coisas de filme, né? Guerra, tal. Mas se você analisar, principalmente aqui no Brasil, a gente usa o militar, ele ajuda muito no conserto, né, da cidade, na reconstrução da cidade. E o que principalmente eles precisam é essa coisa de disciplina para fazer as atividades e deveres. E a gente aprendeu isso na eletiva, principalmente. Então a gente está sempre aqui entendendo, né, nossa eletiva, que a gente precisa ter foco, entendeu? Raciocínio, porque se você for ver também, a Carol, você tá conversando lá, você tá, por exemplo, distraído. Ela vai e cobra você porque você tá distraído. Sim. E é isso aí, a gente tem que na vida não se distrair por coisas básicas, conversar, principalmente em momentos como estudo, essas coisas assim. Entendi. Por que vocês escolheram a seletiva? Então, a princípio, para mim, foi relacionado ao meu PV, que era na área militar, era na parte da aeronáutica. Enfim, no decorrer assim desse ano minha vida foi fazendo umas curvas aí, mas a princípio mesmo foi relacionado ao meu PV, que eu escolhi. E eu coloquei na minha cabeça de que poderia agregar muito, e agregou com certeza, ainda mais pelas professoras que estão na seletiva. Meu PV também era ser militar. Na verdade, no começo era para ser militar na área de engenharia, depois foi mudando, mas continuou sendo PV de militar. E a princípio eu escolhi pelo meu PV também. Entendi. A letiva cumpriu a proposta? É uma pergunta que, assim, às vezes você fala assim, meu Deus do céu. Alguém te dá um questionário e você fala assim, meu Deus, vou escrever um texto, um artigo de como isso ajudou na minha vida. Mas, resumindo, com certeza, cumpriu.
e cumpriu muito mais assim do que poderia cumprir, superou totalmente nossas expectativas. Nós fizemos passeios assim, né, entre aspas, relacionado com arvorismo. A gente foi lá na APA, Área de Preservação Ambiental, na Serra da Mantiqueira, lá no campus. A gente foi coletivo, algumas pessoas de fora foram também. E lá a gente fez um circuito que era para poder participar de arvorismo e tudo mais, com o pessoal da equipe lá. E muito raciocínio lógico a gente tinha que usar, era o trabalho em equipe, a gente poder visualizar os problemas propícios naquela área e captação de espécies também, espécies de plantas e de animais. Foi, sim, agregador. A gente fez isso e a gente foi em outros lugares também.